A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A bispa vai começar uma live agora e eu vou fazer o arroz. Eu estou numa prova que a água acabou. A bispa está entrando na live, ó. Escuta o louvor que ela está cantando. Bom, enquanto ela está lá fazendo a live, eu também vou fazer um vídeo. Só que hoje eu vou compartilhar para vocês as minhas atividades na cozinha. Hoje eu comprei um salmão. Jesus tem misericórdia, Deus me abençoou que eu comprei um salmão hoje, graças a Deus. Tem anos que eu não como salmão. Já botei aqui o repolho. Olha o repolhinho aí. O repolhinho aqui na panela aí, ó. Olha, vê. Aí, o repolho. Como eu tô com dificuldade de água, o que eu vou fazer? Vou pegar a água do repolho. O arroz já tá lavadinho aqui, ó. Olha o arroz aí, lavadinho. 3 alhozinhos aí que eu já vou descascar. Bom, vou coar a água do repolho para poder fazer o arroz. Que a coisa, eu fiquei na prova, tá? Fiquei na prova. Bom, vou aproveitar, vou falar sobre zombaria. Zombaria. Bom, zombaria é um caso sério, tá? Zombaria é um caso sério. Na questão de zombaria, deixa eu ver se dá aqui legal. Isso. Na questão de zombaria, eu tinha um vizinho aqui, tá? Um vizinho atribulado, esse vizinho. Se a gente falasse amém aqui, ele falava duim. Se a gente falava aqui aleluia, ele falava galinha no prato, farinha na cuia. É verdade o que eu tô falando. Mas zombou muito, sabe? Zombou muito. Agora vamos pro alho. Como é que vocês descascam o alho? Bom, uma forçadinha aqui, né? Ó. Uma forçadinha aqui. E esse homem, ele foi achado na rua pelo meu avô. Esse homem que morou aqui atrás. Ele foi achado na rua, garotinho. Meu avô pegou ele no cavalo, botou no cavalo e levou para casa. Como meu avô perdeu a esposa e ficou as crianças tudo pequeno em casa, minha mãe era a filha abaixo da mais velha, que a mais velha picou a mula, minha tia Edna, picou a mula, porque, né? E o que aconteceu? A minha mãe é que criou os irmãos dela, sabe? Os irmãos menores. Minha mãe criou os irmãos dela, tanto é que os irmãos da minha mãe muito estima com ela. Então, o que meu avô fez? Pegou esse homem aí, né? O nome dele é João. Pegou ele e deu pra irmã dele. Vocês já ficaram sem água e toda hora abria a bica? Fui lá abrir a bica, mas tá sem água. Aí eu vou aqui no balde, pego uma água. Vocês têm a ideia, a água tá meio turva.
Aí eu tive que pôr água no filtro ali para poder fazer o arroz. Bom, agora eu vou bater o arroz um pouco. Aliás, bater o arroz. Bater o alho, né? Espera um pouquinho aí. Pronto, bati o alho. Então, como eu estava falando, ele foi dado à minha tia, tia da minha mãe. Olha eu de novo abrindo a bica. Misericórdia. Foi lá, entregou ele para minha tia, né? Tia da minha mãe. Então, a minha tia que criou ele. E o meu pai veio lá da roça, sabe? Ele veio lá da roça. Comprou esse terreno aqui. Não, veio lá da roça e trabalhou no Rio de Janeiro, trabalhou na fábrica de disco, trabalhou em lavanderia, trabalhou em um monte de lugar. E arrumou um dinheirinho e comprou esse terreno aqui. E depois de um tempo, eles aqui também compraram esse terreno aqui atrás, ó. Então, esse homem que eu tô falando, o João, depois eu fiquei sabendo que todo rato que ele matava lá, ele pegava o rato e jogava na casa do vizinho. Quem falou isso pra mim foi um enteado dele. Então, como eu disse, se falasse amém aquele amendoim, né? Aleluia! Aí ele falava o quê? Frango no prato, farinha na cuia. Caso sério. Bom, então, como hoje eu tô fazendo um vídeo diferente, né? E vocês vão acompanhando e eu vou falar de zombaria. Você já sofreu uma zombaria? Zombaram de você? Né? Eu já. Bom, vou dourar agora o alho. Eu gosto de dourar o alho na frigideira. Depois eu boto na panela para o arroz não ficar agarrando na panela. Eu gosto de fazer assim. Tem meu jeito de fazer, né? Hoje é como se fosse um reality, né? Um reality. Você está vendo o meu cotidiano aí. Eu dou uma força para a bispa. Ela vem de lá cansada. Ela está numa batalha muito grande. Essa madrugada ela passou orando. Só Jesus, só Jesus. Ore pela bispa Cristina, que está numa peleja muito grande. A igreja sabe por causa de quê, né? Mas vamos orar. Então eu não deixo o alho dourar muito não. Então nós estamos falando sobre zombaria. Então vamos esquecer um pouco esse homem aí. Se eu estou falando sobre zombaria, eu lembro de uns casos na Bíblia de zombaria, sabe? Deixa eu dourar um pouquinho aqui. E outra coisa, eu não posso esquecer do salmão que está cozinhando na bandeja. Deixei meia hora. Botei 15 para as 9, já é 9h15. Quer dizer, você viu o relógio ao contrário. Tá aqui. Bichinho tá aí. Agora eu vou desligar, que eu vou tirar o papel alumínio. Deixa eu tirar o alho aqui, eu não posso esquecer o alho. Vou botar aqui rapidinho. Então, o que eu estou falando para vocês. Hoje eu fui para o monte de manhã e esqueci
Eu esqueci. Você acredita que eu esqueci o celular em casa? Não deu para me gravar um monte. Não deu para me gravar. Sabe? Tudo eu aproveito. Jogo a aguinha na frigideira para pegar a rapinha do alho. Tudo eu aproveito. Vou dar mais esquentadinha na água para ganhar tempo. Agora eu vou tirar o alumínio do salmão. Vamos ver como o salmão está. Vou tirar o alumínio do salmão, tem que ter cuidado, porque ele solta um vapor. Ele solta um vapor, tem que ter cuidado. Às vezes eu fico meio perdido aqui, procurando as coisas. Mas vamos lá. Deixa eu tirar aqui o papel alumínio. Tirar, cuidado que vai sair o vapor. Ele já está cozido. Pelo tempo ele já está cozido. Oh, glória! Pronto, tirei o papel alumínio. Agora eu vou botar ele lá para ele dourar. Mostrar para vocês o salmão. Vai ficar delicioso. Eu que temperei, sabe? Botei um temperinho, joguei um limãozinho, né? Botei um salzinho, joguei um temperinho, tempero baiano. Agora eu vou ligar o forno. Espera um instantinho. Estão falando sobre zombaria. Olha aqui a bispa aqui, ó. A bispa já tá mandando fogo, ó. Tá falando sobre Gideão, mas nós aqui vamos falar sobre Elias. Então eu esqueci o celular em casa. O que aconteceu? Quando eu cheguei na rua, eu lembrei, o celular ficou em casa. Aí eu falei, vou embora pro monte sem celular. E eu vou contar para vocês o que aconteceu no monte. Sabe? Deixa eu ligar aqui. Botar no 200 um pouquinho, um grau 200. Então, quando eu cheguei no monte, tinha uma irmã ajoelhada lá onde eu costumo ficar orar. Aí quando eu chego lá, sentei, eu olho para ela, eu tô vendo o coração dela fraquinho. Deus me mostrou o coração dela fraquinho, já fraquinho. E eu cheguei perto dela e falei para ela, a senhora sente alguma coisa no teu coração? Ah, irmão, eu sinto sim. Eu orei por ela. Falei, irmã, eu vi o seu coração muito fraquinho, Deus te dá vida. Orei por ela. Se eu tivesse levado o celular, eu ia gravar para vocês verem. Deus me tomou forte para orar por ela lá. Então, bom, vamos deixar aqui. Agora o salmão tem que ficar vigiando. E agora vamos pro arroz. Vamos pro arroz. Não posso esquecer o arroz, não. Enquanto a gente conversa, eu vou fazendo. Vou botar o arroz no fogo. Esse arroz aí, ó. Ué, os arroz têm umas qualidades diferentes, né? E às vezes a gente erra na água. Mas vamos botar o arroz aqui logo. Vai na mão mesmo, que a mão de dona da cozinha é limpa, porque tá toda hora lavando. Dá uma refogada, dá um pouquinho de sal, dá muito sal.
Então, nós estamos falando sobre zombaria. Então, esse homem aí só vivia zombando. Amendoim, aleluia, galinha no fraco, prato, farinha na cuia e aquela coisa toda. Ele adoeceu com a idade de 94 anos, ia para fazer 95, ficou 5 anos na cama, câncer na próstata, só se deteriorando, ficou em cima do leito. E Deus trouxe a nora dele para cuidar dele, entendeu? Aí cuidou dele, pregou Jesus para ele, ele aceitou Jesus. Quando ele estava nas últimas, me chamaram aqui, eu fui lá, eu vi ele morrer na minha frente, morreu na minha frente. Estava na ânsia da morte, na minha frente, morreu. Mas ele sofreu em cima do leito 5 anos, entende? E Deus permitiu ver a morte dele. Então, há muitos zombadores da palavra de Deus, muitos zombadores da palavra de Deus, zomba da igreja, persegue a igreja, mas quando chega a hora da morte, né? Que a hora da morte chega para todo mundo. Vou deixar o arroz aqui, deixa eu ver se está bom de sal. Tá bom, tá ótimo. Vamos tampar. Ô glória, o fogo tá caindo lá, cabeça para lá na live. Baixei aqui. Vamos lá. Tá lá. Ainda tá cheio d'água ainda. Vai dourar. Diminuir mais um pouquinho. Tá joia. Vamos aguardar. Só não posso esquecer o arroz. Então, o texto que eu quero ler está lá em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Né? Eliseu, sucessor de Elias, ficou no lugar de Elias. Então, Elias foi levado por um redemoinho numa carruagem de fogo e Deus levou ele para a glória. Esse mistério aí ainda a gente não sabe, fica muito oculto, porque carne e sangue não entra no céu, e aí a gente não sabe. Aí, Eliseu, cadê Elias? Eliseu falou, ele foi levado para o céu. E aí, não, procura daqui, procura dali, vamos procurar Elias, vamos procurar ali. E Eliseu falou para ele, pode procurar, Então vamos lá. Essa passagem aqui é interessante, né? Vamos ler a partir do versículo 6, porque é interessante essa passagem aqui, E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, de longe pararam de frente, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou sua capa e a dobrou, e feriu as águas, e a água se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com os cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho.
O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais viu, e tomando das duas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se, parou borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e dividiram elas para outra banda, e Eliseu passou, e vendo-os, pois os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, e vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, e disseram-lhe, eis que com teus servos há 50 homens valentes, ora, deixa-nos ir buscar teu Senhor, pode ser que ou levasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales, porém ele disse, não os envie. Mas eles apertaram com ele, até se enfastiar e disseram, enviai. O que acontece aqui? Eles não estavam querendo que Eliseu ficasse no lugar de Elias, eles tinham inveja que Eliseu ficasse no lugar de Elias, ele não queria ter perdido Elias, e foram procurar Elias, não acharam Elias, e Eliseu falou assim, não vai procurar não, que vocês não vão achar, mas eles insistiram tanto que Eliseu falou assim, então vai, e eles foram. Mas apertaram com ele até se enfastiar, e disse, enviai, e enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse, eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse, trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal, e lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, deitou sal nela e disse, assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sã aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então estava sendo confirmado que Eliseu ficou no lugar de Elias. Eles tinham naquela localidade um rio que as águas não eram boas, não era potável, e então Deus usou Eliseu para tornar aquelas águas amargas e estéreis, né, sem vida, em águas potáveis com vida. Então subiu dali a Betel, subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, zombavam deles e diziam, sobe calvo, eu vou parar aqui. Então, depois disso tudo que aconteceu, Eliseu foi para Betel. Chegando em Betel, 42 jovens rebeldes, filhos de Belial, começaram a perseguir Eliseu e foram atrás de Eliseu. Quando Eliseu saiu da cidade, foram atrás de Eliseu e gritaram assim, sobe calvo. Então, eles estavam fazendo, assim, querendo comparar Eliseu a uma zombaria que faziam naquele tempo aos leprosos, que todo leproso rapava a cabeça e ficava calvo, ficava careca. Então, talvez eles estavam zombando, chamando Eliseu, tu é um leproso, tu não vale nada, tu não serve nada, não serve para nada. Então, o que diz a palavra de Deus é que eles falavam assim, sobe calvo. Eles diziam, por que você não subiu junto com Elias? Esse negócio que Elias subiu numa carruagem de fogo, isso é uma mentira. E olha o que aconteceu por causa dessa zombaria. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque, despedaçaram 42 daqueles pequenos, e foi-se dali para o monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Por que isso aconteceu? Alguns estudiosos dizem que Eliseu estava correndo perigo. Vamos ver aqui o arroz. Não posso esquecer o arroz não. Eita, o arroz não pode deixar secar não, porque a gente vai pegar a quentura da panela, desliga o fogo, pega a quentura da panela, ainda tem um pouquinho de água. Quando estiver quase acabando eu desligo, fica na quentura da panela e acaba de cozinhar o resto. Vamos ver o nosso salmão. Já está começando a dourar.
Tô deixando vocês com água na boca, né? Então, o que aconteceu? Eles diziam assim, por que você não subiu com ele? Ele subiu nada. Os profetas eram muito perseguidos naquele tempo. Muito perseguido. Elias era muito perseguido. Então Deus ocultava Elias. A verdade é que os homens de Deus têm que ficar sempre ocultos. Ele não pode ficar junto com muita gente, não. Eles têm que se resguardar. Elias era um homem que se resguardava. E Eliseu ia entrar na mesma vida de Elias. Ia ter que aprender isso. E passando naquela cidade, aqueles jovens zombaram dele e Eliseu amaldiçoou, veio duas ursas, estraçalhou. A Bíblia diz criança, mas não é criança não, é rapazes. Eu vi na palavra hebraica, a tradução significa um jovenzinho já maduro, já sendo criança. Esse jovem arruaceiro que estava lá e diz alguns que talvez Eliseu corria perigo e Deus deu livramento para Eliseu. Zombaram do homem de Deus. Agora você é profeta, agora você ficou no lugar de Elias, não ficou nada. Elias deve estar escondido por aí. E olha o que aconteceu. Eles não viram o Jordão se abrir com Elias e depois viram com Eliseu. Eles não viram. Quem viu foi os filhos dos profetas. E depois que fez um grande milagre, Eliseu passa por uma zombaria. Tá vendo? Deus ordenou Eliseu amaldiçoar aqueles jovens. Olha o homem aqui que é zombando de nós aqui. Amendoim, carne no prato, farinha na cuia. Comida no prato, farinha na cuia, né? E olha o que aconteceu, 5 anos sofrendo no leito, sabe? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Fico com essa palavra aí, tá? Não zombe de ninguém, ainda mais da igreja, não zombe da igreja, não zombe dos homens de Deus, tome cuidado, não persiga. Deixa na mão de Deus. Se ele fez alguma coisa que você não concordou, Deus está vendo. Deus é julgador dos seus. Que Deus te abençoe. Você hoje viu um realityzinho aqui, deu na cozinha, né? Eu faço um pouquinho de tudo. Que Deus te abençoe.